é o nosso projeto de extensão, técnica e interpretação pianística. Tá gravando, oba! Então, bem na hora, foi... Então, para quem não conhece, eu sou... muito boa tarde a todos. Eu sou Érica Ribeiro, eu sou pianista, professora de piano e música de câmara do Instituto Villa-Lobos da Unirio. E a gente tem esse projeto, eu, a professora Lúcia Barrenechê, que está aqui hoje também, a professora Maria Tereza Madeira. Esse projeto já existe desde 2013, e ele, no mundo presencial, ele funcionava de uma maneira, e aí a gente está adaptando aqui para esse modo remoto, e tem sido muito legal. A gente está conseguindo falar com muita gente, muitos públicos diferentes, e também possibilitar o acesso de pessoas que, né, nem moram no Rio de Janeiro e estão podendo assistir às nossas aulas. E a gente abre sempre inscrições todos os semestres. Então, hoje nós estamos com o nosso convidado muito especial, que é o professor Cliff Corman. Eu vou falar um pouquinho aqui da biografia dele. Professor Cliff Corman, pianista, compositor e pesquisador, possui doutorado em música, Jazz Arts Advanced, na Manhattan School of Music, 2012, com a tese Improviso na Jazz Sinfônica, acompanhada da composição própria Interventions, e mestrado em música, especialização em Jazz Performance no The City College of New York, 96. É professor adjunto na Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro, Unirio, e atua nas disciplinas Harmonia de Teclado, Harmonia em Música Popular, Técnicas de Improvisação, coordenador do grupo de pesquisa Improvisa, e do projeto para digitalizar o acervo do ícone de música brasileira Paulo Moura. Outros focos de pesquisa incluem o piano popular brasileiro, história e prática, pedagogia e estudos de música popular e as circulações globais do jazz. Atua no programa de pós-graduação em música do Centro de Letras e Artes da Unirio, na PPGM, e na Escola de Música da Federal de Minas Gerais como colaborador externo, onde orienta dissertações na linha de performance. Seus artigos publicados incluem Pushing at Boundaries, The Path of a Brazilian Instrumentalist, em Paulo Moura's Heptet and Quartet, Samba Jazz as Brasilogical Popular Instrumental Improvised Music. Estudou em Nova York, sua cidade natal, com os mestres do jazz Roland Hanna, Barry Harris, Ron Carter, Kenny Barron e David Liebman. Na carreira, constam apresentações com os artistas brasileiros Paulo Moura, Toninho Horta, Milton Nascimento, Leni Andrade, Astrus Gilberto, Nelson Faria e Henrique Cases, além de performances a 4 mãos com os pianistas Wagner Tiso, Gilson Peranzetta e Cristóvão Bastos. Dentre as gravações autorais, constam Migrations, Planet Arts, Mood Ingênuo, Pexiguinha meets Duke Ellington e Gafieira Dance Brasil, com o parceiro Paulo Moura. Aí também tem Trains of Thought, uma série de improvisações para piano solo. Então, muito bem-vindo, nosso querido colega, professor Cliff Corman, pianista, que vai oferecer essa aula hoje para a gente sobre composição e arranjo. Eu tenho certeza que vai ser uma aula muito bonita e muito proveitosa para todos nós aqui presentes. Cliff, vou passar para você, então, a palavra. Qualquer coisa... você quer que eu controle o teu tempo? Pode ser. Vamos ver o que acontece. A gente, sim. Deixa rolar. Deixa rolar, e se eu estou me estendendo muito, tá, você pode me avisar. Eu ia até falar isso para vocês, e qualquer pessoa aqui, você, Lúcia. Eu tenho várias telas abertas aqui, apresentação, YouTube, Meet. Então, se faltou alguma coisa, se eu esqueci de apresentar, se o teclado sumir, só falar, tá bom? Pode deixar, a gente grita. Sem problema, pode me interromper, não tem problema, não. Maravilha. Obrigada, Cliff. Não, claro. Eu vou começar agradecendo muito essa oportunidade de participar no seu projeto lindo, que contempla o instrumento na minha vida, né? Eu apaixonei com piano há muito tempo atrás, sentando no banco do piano dos meus avós, sem saber nada, mas desde esse momento, com não sei quantos, 6 anos,
eu não saí dessa assento, né? Então, um projeto que contempla esse instrumento em toda simplicidade e complexidade do instrumento é um projeto muito querido para mim também. Eu estou super feliz de participar nisso. E a coisa boa é que todos nós, todo pianista tem uma visão diferente sobre este mesmo instrumento, essa mesma 88 teclas, cordas e tudo, mas cada pessoa é uma pessoa e tem uma visão diferente. Então, é espetacular juntar essas visões. Obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês, que susto. Mas vamos lá. Bom, com as limitações da internet e também as limitações de um professor que é também coordenador e fazendo outras coisas, poderia ter sido uma aula muito bonitinha, tudo no PowerPoint e no YouTube, mas a gente vai mexendo e mesclando coisas, tá? E eu vou... A proposta aqui é para eu apresentar a minha ideia, os conceitos, mostrar um pouco a maneira que eu estudo, que eu contemplo essas coisas que eu vou apresentar, mostrar alguns exemplos e depois abrir a sala para perguntas e bate-papo, tá? Então, no início, me dá 20 minutos, mais ou menos, para apresentar e depois vocês podem interromper numa boa, tá? Eu estou aqui com o teclado, que também está aqui, um pouco devagar, mas para mostrar coisas vai ter essa lagzinho, mas vamos lá. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação. Vamos começar com ela. Seria uma janela. E eu vou compartilhar essa janela assim, um PowerPoint aberto, assim, com todos os slides aqui. É outra coisa, é Google Meet. Então, Google Meet não permite quem está apresentando para confirmar que ele está apresentando o arquivo de verdade. Então, vocês podem dizer sim ou não. Sim, sim. Okay. Então, vamos lá. Estamos aqui nesse projeto Técnica e Interpretação Pianística, e a minha contribuição aqui é composição e arranjo no piano, conceitos, técnicas e estudos. Certo? Então, vamos lá. Eu pensei bastante sobre esse assunto e comecei a fazer uma lista de coisas sobre que eu queria falar. E eu queria dizer o seguinte, essas duas palavras aqui, eu vou colocar mais centralizado, composição e arranjo, a primeira palavra que vem na cabeça é essa aqui, liberdade. Porque esses dois processos de compor e para fazer arranjo, orquestração, organizar ideias, na base de tudo, e isso, obviamente, contemplando que temos gêneros, estilos, idiomas, delimitações, enquanto a gente trabalhar, mas, no fundo de tudo, para mim, é essa palavra liberdade. Liberdade para arriscar, liberdade para não arriscar, liberdade para tentar fazer alguma coisa que nunca fez antes, tentativas sem perigo, sem a ideia de julgamento, nem auto-julgamento, nem julgamento externo, quer dizer, uma ideia que talvez a gente tem, ou algo que a gente toca, e com esse medo ou receio de não ser aceitável, ou algo desse tipo. Eu acho que todos nós passamos para essa situação. Na base de tudo, eu falo isso repetindo, vem essa palavra liberdade, e com essa palavra eu tento
a estudar. Eu tento colocar esses conceitos em ação, pianisticamente, como compositor. Então, liberdade com quê? Aí eu fiz uma lista aqui, pode ter outras coisas, mas certamente elementos musicais que incluam rítmica, melodia, harmonia, condução de vozes, a gente vai olhar isso um pouquinho, contraponto, estruturas, sonoridade, já o início da lista, mas essas coisas são básicas, né, os elementos que a gente usa enquanto compor, enquanto fazer arranjo, enquanto interpretar também. O uso de ferramentas de composição, ferramentas clássicas, como a ideia de sequenciar, por exemplo, uma frase para tentar manipular uma frase através de estruturas ou harmonias pré-estruturadas, etc. Ferramentas de composição, como um compositor pode pensar sobre o processo dele ou dela para criar uma peça, uma obra, algo, né? Então, o uso e o trabalho com essas ferramentas eu acho importante. Depois, orquestração e textura no piano, que é um assunto muito, muito grande, muito enorme, né? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu queria passar os conceitos para que vocês podem levar para casa e começar a fazer para vocês mesmos. E, no caso, não sou da música popular, eu venho de música popular, mas eu acho que isso se aplica em para qualquer pianista. Familiaridade com idiomas, gêneros, estilos e repertório. E eu digo, os idiomas, gêneros, estilos e repertório de qual vocês queiram trabalhar. Você quer trabalhar com piano clássico, da época clássica, ou romântica, ou contemporânea, ou barroco, sem familiaridade, não só com os nomes, mas íntima com os idiomas, gêneros, estilos e repertório, não dá para manipular elementos. Quando a gente quer manipular e trabalhar com elementos, isso implica um estudo muito profundo sobre as ferramentas que fazem esses gêneros existir. Né? Isso foi um lado da minha lista. Depois, como é que a gente faz isso? Como que um pianista vai trabalhar? E eu coloco no início o assunto de técnica do instrumento. Para falar uma coisa óbvia, sem técnica de algum tipo, sem o conhecimento da ferramenta, da máquina do corpo e a relação do corpo com o instrumento piano, é muito difícil elaborar ideias. A gente pode ter ideias. Ideias vêm para nós. Ideias, conceitos, propostas, metas, alvos, tudo isso vem pela cabeça, mas para realizar esses conceitos e ideias e sonhos e tudo, a gente precisa de técnica. Isso é um instrumento que exige técnica. Então, uma parte do estudo de composição e arranjo tem muito a ver com a realização dessas ideias. Ou pela própria pianista, compositor, arranjador, ou para passar essas ideias, esses elementos, composições ou arranjos, para outro pianista. Para saber como fazer isso, eu acho importante entender como o instrumento funciona, o que é possível, o que é difícil, o que é fácil, como transmitir suas ideias, ou pela partitura, ou pela vídeo, não sei o que,
Esse assunto é grande, que inclui até, passa pela cabeça, dedilhado. Como realmente entender que o dedilhado pode alterar a maneira de frasear, de articular, etc, etc e tal. Articulação de ideias, elaboração de ideias, embodiment, porque eu não conhecia a palavra em português, como falar embodiment de ideias. É isso que eu estou dizendo, incorporando ideias, porque sem incorporar, eles não saem no piano, eles saem na partitura, mas no instrumento, dificilmente. E pensando na organização do trabalho, na arquitetura e intenção, né? Trabalhando com composição e arranjo, nós trabalhamos, no final de tudo, com intenção. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu quero fazer uma peça de 16 compassos, eu quero fazer uma peça de uma meia hora. Tudo isso é intenção, quem vai tocar, qual tipo de formação, que tipo de idioma, etc, etc e tal. Então, isso já foram as minhas ideias aqui para apresentar para vocês. São essas coisas que eu tento trabalhar quando trabalhar essas duas palavras aqui. Então, eu dei um exemplo aqui, é só um exemplo de vários que eu posso sugerir, porque eu falei sobre ferramentas de compositor. Então, aqui deve ser bem pequenininho. Dá para enxergar isso ou não? Aqui eu vou aumentar. Agora você está diminuindo, se desse para aumentar. Diminuindo? Como assim? Eu abro... Antes estava melhor. Não. Agora aumentou. Aumentando. Vamos ver se eu... Bom, aqui, aumentou um pouquinho? Aumentou. Ok. Então, é só para... Tá. Aumentamos um pouquinho. Mas não é importante. O que é importante é o processo. Então, o que eu tenho aqui é um processo de transformação de motivo. É só um exemplo de vários que eu posso oferecer, mas a ideia é como elaborar o estudo, seja como for, qual estudo. Então, isso é um motivo. O motivo, espero que vocês podem ver e ouvir, era só isso. Mi, lá, do. É um tríade, não é? Mas eu peguei esse tríade e eu fiz a ideia, eu tive a ideia, foi durante de uma aula de improvisação, se eu não me engano. Eu coloquei uma nota melódica antes de cada nota, de cromática. Essa aqui está descendo. Então, isso foi. Certo? Então, eu peguei essa ideia, uma professora passou essa ideia para mim anos atrás, que eu acho interessantíssimo. Basicamente, é uma apropriação da ideia de música, como que é isso? Serial, dodecafônica, que é para pegar um motivo, isso não é música dodecafônica, é um processo, né? Você pega um motivo, você vai fazendo a transposição do motivo, isso é a frase, o fragmento principal, P, prime. Então, isso aqui, descendo, etc., não? 12 tons. Isso está gerando o quê? Gerando material. E, por exemplo, agora estou falando sobre a evolução de uma ideia que vocês têm, composição. Com essa ideia, eu posso... Certo? Quer dizer, eu posso escolher, eu tenho 12 instâncias agora da mesma ideia. E depois tem essa ideia aqui e a inversão da ideia, tá? Estou invertendo os intervalos. Então, aqui.
12 tons. Então, com uma ideia, eu já tenho 24 possibilidades. Isso só um fragmento de um compasso. Mesma coisa aqui, retrógrada, quer dizer de trás para frente, não? Então, e a inversão da retrógrada. Então, quando está tudo pronto aqui na página, a gente tem quantas? 12, 48 instâncias da mesma ideia. 48. Com esses 48, puxa, você vai ficar semanas, meses, olhando para uma ideia, pegando uma aqui, pode ser totalmente aleatório. 1, 2, 3, 4, vamos ver o que acontece. Porque o que está acontecendo? Você pode gostar ou não, isso não tem importância. O que é importante aqui é que o processo de elaboração está sendo ativado. Você vai escolher, essa não deu certo, essa deu certo. Então, por exemplo, eu nem coloquei essa música que eu fiz, usando essa ideia. Então, é uma música minha aqui. Estou sentando frente. Só que eu não conheço minha própria música. Então, essa uma ideia, eu inverti a ideia, comecei a construir a peça inteira, primeira parte, é uma ideia só. Então, deu certo, uma vez ou outra deu certo. Tem várias vezes que não dá, mas tudo bem. O processo é isso. E só para não estender muito nisso, qualquer coisa que vocês estão estudando pode passar por um processo parecido. Quer dizer, vamos supor, você tem uma distribuição de vozes, essa grande frase para falar em inglês, voicing, né? Distribuição de vozes. É uma maneira de realizar verticalmente um acorde. Então, vamos supor que eu... É um Dó 7 com a nona, com a 11ª, 13ª. Um som meio comum nos idiomas populares, e eu vou tocar até uma peça de Radamés Nhata, ele adorava esse acorde. Então, isso não é só do jazz, é totalmente piano, talvez popular, mas piano do meio século XX está lá muito. Então, vamos supor que nós, pianistas, nós estamos querendo evoluir essa capacidade de realizar esse acorde. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o acorde e tocar em 12 tons. Primeira coisa, um som que você encontra ou numa partitura, ou nas próprias ideias, e você quer dominar mesmo, você quer assimilar essa ideia. Para quê? Para poder usar quando quiser. Então, isso como compositor, arranjador, pianista. Realizar isso quando quiser. Então, temos que estudar isso. Isso é estudo. Então, eu fiz cromaticamente porque é a mais fácil cromaticamente. Depois de dominar todos os acordes cromaticamente, a gente começa a alterar os intervalos. Então, tons inteiros. Mesma coisa em outros ciclos. Terços menores, terços maiores. Dó,
Mi, Lá bemol. E tudo isso cria não só capacidade de fazer algo, mas também gera ideias. Porque um ciclo de tons inteiros etc e tal, você vai embora tocando. Tá? Então, desde que isso é uma aula que vai considerar outras coisas, eu só queria colocar isso, dois exemplos de tipo de estudo que vocês podem fazer. Só uma coisa que eu vou... como que é isso? Uma sugestão, vou sugerir. Use isso aqui. Isso é muito bom. Porque quando a gente... Peraí, diminuindo... Ok. Eu estou em 3 aqui, não? 1, 2, 3. 1, 2. A gente precisa desse negócio externo, porque quando a gente conseguia tocar com essa relógio, essa ferramenta insistindo no tempo, a gente dominou mesmo. Se conseguia tocar no fluxo de tempo, dominou, na minha opinião. Então, aqui a gente coloca o negócio e... etc. Então, dominei. Certo? A gente vai usar isso depois para as outras coisas, mas eu só queria dizer que esse metrônomo é um grande amigo. Tá? Então, vamos lá, eu vou avançar. Então, isso foi essa palavra-chave, estudar. O que é estudar? Suas ideias em várias maneiras, né? Ok. Ok, então, o que eu pensei em fazer hoje? Pegar algumas peças conhecidas, de vários gêneros, vários lugares, e olhar juntos para elementos musicais que a peça sugere do repertório. Porque, óbvio, a gente pode inventar coisas, mas o repertório do piano é amplo, né? Para falar uma coisa silly, né? Porque, obviamente, não só na música erudita, do concerto, mas da música popular, tem muito material, ou em partitura, ou gravado, que a gente pode usar. Então, eu pensei em só olhar para uma peça, ou duas, ou três, olhar para a peça com o olhar do compositor, ou do arranjador. O que é esse olhar? Não é de interpretar a peça, nesse momento. É para entender as ferramentas que o compositor usou e apropriar, se todo mundo permitia, se o Beethoven permitia, se Chopin permitia, se Jobim permitia, eles vão permitir. É isso que foi a primeira fala, né? Sem vergonha. Você pode fazer, tá? Sem medo. Está em casa, fecha a porta, faz. Então, vamos ver se eu consigo mostrar o que eu estou pensando aqui. Ok, então, a primeira que eu peguei, a única coisa que eu vou pedir desculpas é a minha técnica, né? Eu vou tentar tocar isso aqui na frente de vocês, meu Deus do céu. Mas é o segundo movimento, graças a Deus, é adágio. Isso eu alcanço. O que eu vejo nessa adágio? O uso de textura, de estrutura, progressão harmônica e um pedal. Não o pedal do piano, né? Pedal de uma voz. Não? Então, aonde que é esse negócio? Vamos ver. Eu acho que isso foi uma coisa que eu coloquei no Drive, não foi? A gente fez eu me isso? lembro, sim. Você colocou no tá bom. link. Aí. Então, eu vou ter que sair daqui. A gente volta para essa. Uma pena que a gente não pode compartilhar duas coisas ao mesmo tempo, mas tudo bem.
Acho que só mudando de guia já dá, se você deixar aberto. Mas você fica pingando. Não, do PowerPoint para isso não. Ah, mas tudo bem, okay. Tem tudo problema. bem. Vou aqui. Apresentar agora. Isso é uma guia. Aula. Ok, estão vendo isso, né? Agora sim. Ok. Então, eu eu só coloquei um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vamos tocar esse negócio. E ele vai embora, não? Então, deu para ouvir? Sim, sim, deu. Ok. Sim. Tá bom. O teclado ainda está vivo, não? Tá, ok. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, porque é uma peça, o quê? O que essa peça está me mostrando? É uma melodia. A melodia é isso, quase trompa, né? Puxa, nunca pensei. É quase uma trompa. Então, é uma melodia muito simples. E eu quero saber, como compositor, qual é a relação dessa melodia com o baixo. Por quê? Essa música, obviamente, está inserida na harmonia funcional, nos meu Deus, procedimentos de música clássica, está inserido na música tonal, então eu quero saber, porque a gente sabe, música tonal vai funcionar em termos da melodia ou baixo, vozes externas. Então, qual é? Não é? Etc. Não? Então, eu tenho agora uma ideia da melodia, como Beethoven pensou, e o baixo. Não é necessariamente a tônica, mas é o baixo. Tá? Até agora, se a gente não conhecia a peça Beethoven, poderia ser uma canção, né? E justamente, agora, o que ele fez para acompanhar isso nesses primeiros compassos? Simplesmente colocou um acompanhamento no meio. Um acompanhamento com outras vozes, e essas vozes fornecendo um acompanhamento com mais movimento, obviamente, porque até agora é só semínima. Mas agora... Então, todo esse movimento aqui é por causa desse negócio, no meio. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou usar isso. Eu posso usar isso em qualquer momento. O conceito, só se estudar, mas vamos supor, nem pensei numa música para usar, porque eu queria mostrar outras coisas, mas... let's see. Ok. Certo, então, eu vou tentar aplicar a mesma ferramenta. Claro, não vai ser o adágio da sonata mais linda que tem, não vai ser isso,
mas vai ser uma ferramenta que o próprio compositor sugeriu. Ok, então, como que a gente pode olhar para isso e trabalhar... Espera aí, eu estou aqui com vocês. Aqui. Uma coisa que eu reparei, só uma coisa que eu reparei desse acompanhamento aqui, é essa repetição de Mi bemol. Quando eu falei pedal, eu estava falando não pedal do baixo, que é mais comum, nem da melodia. Não, tem um pedal aqui no meio, voz tenor, vamos dizer. Mas esse pedal está sincopado. Então, para entender por que tem movimento para frente nessa simples 8 compassos, que parece, sabe, livro 2 ou 3 de uma criança, mas não é nada disso, porque esse detalhe é muito importante. Então, como que a gente pode estudar isso? Isso é um negócio. Então, simplesmente tirando as outras notas. Então, quando a gente faz isso, entender isso, se usar um metrônomo aqui, a gente vai ter essa... Espera aí, tem que ser em 2. 2. Ok. Não estou lendo aqui. Tá? Então, a gente pode... Outra aba, aqui. Não? E quando a gente voltar para tocar essa música, agora a gente tem outra sensibilidade. Não é? Então, essa simplesmente tem muito mais nessa peça. Tem harmonia, eu até fiz a harmonia de propósito, olha aqui, as inversões que ele está usando, e se cifrar, de novo, desculpa aí, eu sei que é talvez ultrapassando limites, mas olha aqui, cifrando essa grande canção, então, falando na rádio, quando a gente extraía essa informação musical da peça, obviamente a gente está baseando as nossas ideias numa peça, mas essa peça está oferecendo muita coisa além da especificidade de tudo que o Beethoven fez, melodia, harmonia, juntos, região do piano. Ele optou, é dele. Mas quando a gente pensa na harmonia, olha aqui que a gente pode fazer. Arranjo, pode ser em outra região, pode ser aqui, não é? A gente pode pensar na orquestra. Isso é uma maneira de realmente usar essa palavra, transcrever algo que está no papel e colocar no outro lugar. Então, essa adágio, para mim, é campo aberto para muita ideia fluir.
sem falar da possibilidade de ornamentar de uma outra maneira. Agora eu vou realmente entrar na contra a lei, vai ter uma multa aqui, mas... Essa nota aqui é uma delícia. Olha aqui essa nota. Ao baixo é Mi bemol e a melodia... Isso é L contra a lei, não pode fazer isso. Mas, claro que pode, porque é uma outra voz, é muito distante, só que a gente tem que entender que isso não é um conflito, isso é um caminho, dois caminhos. Então, isso foi o Beethoven. O que mais que tem? Aba. Deixa eu sair daqui. Ok. Aí. Ok, então vamos lá. Prelúdio Chopin. Que quase outro momento, outro compositor. E eu uso essa não à toa, porque a gente tem um grande compositor brasileiro que eu acho que também gostou dessa música. Ok, então a mesma coisa, eu transcrevi um pouco da peça mesmo, depois eu fiz uma análise harmônica que não é nada fácil nessa música, não é tão óbvio. Cifrei e depois tentei começar alguns exercícios. O que eu posso fazer com isso? Então, vamos lá. Vocês estão olhando, né? Chopin? Sim. Ok. Estou olhando o... Ok, então vamos lá. Eu não vou falar tanto não. Mas aqui, essa música é essa. Desculpa. Isso aqui é bom, né? Notas melódicas. Por que eu fiz uma ênfase aqui? Porque se a gente cifrar isso, eu vou dizer, quando eu encontrei um dominante com nona aumentada e bemol no Chopin, eu realmente dei um susto, porque... Não é? Porque alguém que vem, assim, começou com peças jazzísticas, achando que essa cifra é só, assim, do século XX, não é nada disso, ela já está... Ele já está dizendo, não, infelizmente, Chopin não encontrou o baixista e baterista perfeito para ela, infelizmente, porque teria sido maravilhoso. Ok, brincando. Mas essa informação é muito bacana. Agora, o que a gente tem nessa peça? Além dessa ideia que... Por que é difícil cifrar? Porque não está, na verdade, é uma peça que eu costumo dizer, é meio híbrido, a harmonia. É funcional em parte. Tem momentos funcionais. 5 está aqui, bemol 6, mas geralmente, em geral, o processo tem muito a ver com o quê? A descida de vozes. É cheio de antecipação, de retardo. São várias vozes, camadas de vozes, mas eles não estão andando juntos. E isso cria o quê? Movimento, obviamente, é uma onda. Então, quando a gente entender isso, e como que a gente vai entender isso? Analisando. Então, o que eu fiz?
As vozes externas de novo. Aqui é a peça. Eu vou... Essa aqui eu vou porque é tão gostosa. Não é? Então, essa vai mostrando um esqueleto da peça. E depois a gente vai adicionando as vozes que realmente, harmonicamente, faz a peça acontecer. Então, 4 vozes. Vamos lá. Uma voz descendo. Uma voz descendo. Uma voz, mais uma voz. Uma voz. 2. Descendo. Etc. Então, assim, a gente tem uma ideia da maneira que a peça vai funcionar. Não? Então, quando a gente pegar a harmonia de novo... etc. A gente pode elaborar outras músicas. Agora, só vou tocar, não sei se isso é verdade, mas... Lembrar outra coisa que eu queria apontar. A cifra meio engana, não? Porque a cifra fala Mi menor. Eu coloquei... Não, mas com sol no baixo. Essa ideia de indicar o baixo, de entender o baixo, é essencial. Não é Mi menor qualquer, é Mi menor com sol no baixo, porque vai descer. Então... Okay. Etc. Dizem que é meio assim, a ideia vem daí. Não dá para tocar isso e não tocar, né? O dedo coça. Tá, então, quer dizer, mais uma vez, é totalmente domínio público, não? Jobim teve todo o direito para fazer isso, até colocou uma letra. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Isso é Chopin. O que mais que tem na minha apresentação? Deixa eu só olhar aqui. A apresentação agora vai para... Ok, eu vou mostrar isso, por que não? Ok. Aula. Canhoto. Ok. Não sei se vocês conhecem essa peça aqui, do Radamés Nhata. Está mostrando aí? Tá. Sim. Ok. Fala numa peça que tem tanta informação na partitura, isso é uma delícia. Do compositor brasileiro, Radamés Nhata, de novo, meio século XX, cheio de linguagem de piano, meio século. Cheio. Gestos, harmonia, referências aos idiomas. Ele trabalha muito com choro, mas essa peça chama outras coisas, até na brincadeira, ele chama coisas, eu acho que da música popular americana também no meio. Então, é cheio de ideias. Cheio de, olhando para a partitura rapidamente, cheio de nota melódica, de embelezamento, de ornamentação, cheio. Porque quando a gente veja isso aqui a gente vai olhando, é um Lá7, quinta aumentada, para o Ré menor. E depois um Sol, Si bemol 13, Lá, 13, cheio de alterações, esse cromatismo. Não? Então, a gente cifra isso e já entenda.
que está acontecendo? É dominante para tônica. Depois, o quê? Bemol 6, 5, 1, o dominante de uma bemol 6, etc. e tal. Então, mas, além de muita coisa aqui que ele tem, eu realmente queria focar mais na segunda parte. Porque essa aqui, eu acredito que ele tem uma coisa nas células, uso de célula rítmica que eu acho bacana aqui. Essa aqui, olha aqui a maneira que ele escreve a melodia, sincopada, assim, a resposta, depois a outra resposta. Então, vamos lá, eu vou tocar um pouquinho, só uma vez a primeira parte, se eu conseguir, e depois eu vou já para a segunda parte, porque tem outra coisa, eu vou rápido aqui, tem muita coisa para mostrar. Outra coisa que eu acho muito bacana do canhoto é a progressão harmônica nessa peça. Isso é parte B. Aqui a gente tem, estávamos em Ré menor. Aqui ele já vai para o Ré maior a partir de Mi menor, Lá, 7, Ré, 2, 5, 1. Então, estamos no maior, o tom homônimo, não? E depois ele vai modulando, sequenciando a harmonia de uma maneira tão bacana. Ele está em Ré maior, de repente ele está em Mi bemol maior, aqui. Depois ele está em Si maior. É uma viagem em poucos compassos que eu acho muito bacana. Então, vamos lá. Vou tocar um pouquinho. E depois eu só parando nessa célula. Então, a intro é isso. Ups. Segundo. Vou parar aí. Então, essa entrada, preciso fazer isso sem o fluxo. Ok. Bom, não é? Esse negócio é muito importante. A gente tem que sentir isso quando tocar. Isso é arranjo, composição, ou o compositor dizendo, olha, as notas são essas, e o ritmo é esse. O elemento da célula rítmica Agora, a progressão harmônica é tão deliciosa que o que a gente pode fazer? Variar.
isso quer dizer o quê? O compositor, ele diz isso, ela fala, olha, parte B é isso. Parte B é isso. Quer fazer um arranjo, quer fazer uma interpretação que não é só as notas, assim, específicas, porque, de novo, compositor, arranjador, tem liberdade. Tem um momento que a gente tem que decidir, olha, eu tenho liberdade, mas eu vou sair da peça tanto, ainda vai ficar a peça ou é outra coisa? Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. Mas, neste caso, eu acho, ficando dentro da harmonia, esquema harmônica, que é uma parte tão importante dessa música, a esquema harmônica, para mim, opinião, estamos dentro da peça, fazendo uma leitura, um arranjo da peça. Certo? Então, pianistas, o trabalho de Radamés Niátali é muito rico. Muito rico. Bom, a gente poderia fazer uma aula só sobre ele, não? Né? Mas vamos andando. Ok, essas aqui eu queria mostrar muito. O que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Na minha apresentação. Eu estou no canhoto. Ok. A gente tem um pouquinho de tempo. A gente vai até 5, né, Érica? Mais ou menos? A gente vai até 5. Ok. Nem mais nem menos. Não, tudo bem. Não, eu não vou me estender tanto, mas... Não, mas tranquilo, fica muito à vontade. Tá. E Okay. aí a gente, enfim, se passar um pouquinho não tem problema, mas em geral a gente termina pontual. Sou paulista, né? Sou paulista, gente, tem que honrar minhas origens. Exatamente. Né? Ok. Ok. Então, o que eu quero fazer? Eu vou mostrar algumas peças aqui que vêm do repertório jazzístico que eu acho interessantes. Então, essa aqui, eu estou ainda mostrando isso. Isso aqui é uma música... Primeiro. Cadê Blue and Green? Ok, a outra não está aqui. Então, essa aqui é uma peça que foi gravada em final da década de 50, no disco Kind of Blue, pelo Miles Davis e o grupo. Essa aqui é uma música que ensina uma maneira de fazer um arranjo no piano que eu acho muito bacana. Então, a melodia é isso, com o baixo. Essa é a música, é muito curtinha, né? E depois tem vários improvisos, e é uma gravação clássica do jazz, não só porque vendeu muito ou ficou muito popular, mas é essa maneira de expor uma melodia, fazer vários improvisos, e voltar para a melodia e acabou. Então, isso é a forma da gravação. Mas não é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar aqui a ideia que um acorde complexo que contempla nonas, 11ª, 13ª, pode ser organizada em tríades nas vozes superiores. É uma maneira de olhar para um acorde complexo, com essa complexidade. Eu digo que a gente precisa de 2 oitavas para realizar essa sonoridade. E no piano, a gente consegue fornecer, de novo, harmonia funcional, né? Fornecer as notas fundamentais para
definir a função, neste caso é menor, com sétima menor, dominante, 1 e 3. Então, o que eu tenho? 1, tônica, sétima, terça, que é a décima. Né? Então, com essas vozes, vamos supor que a gente está na região do cello, do trombone, saxofones mais graves, canto, tenor, baixo, barítono. Essa é a maneira de pensar que essa região e nessa técnica vai fornecer a base. E a outra parte é a melodia aproveitando a formação de tríade, tanto como possível, dentro do campo harmônico do acorde. Isso é um estudo, mas a gente... Tríades aqui seria só com saxofones ou flautas, né? Aqui. Tá? Então, é uma maneira de distribuir vozes, pensando em duas partes. Na verdade, três, mas o baixo, a parte na região tenor, cello, adoro essa ideia, e as notas superiores, né? E uma outra coisa que essa música mostra é a ideia de nota-alvo, enquanto a gente está querendo construir nosso arranjo. Então, usando, por exemplo, não tenho isso escrito, mas eu tenho isso gravado. Então, vamos lá. Olhando para essa progressão harmônica, e lembra que progressão harmônica não vem só do jazz, não, nem da música brasileira popular, vem do Beethoven, a gente viu isso, né? Isso existe. Então, a ideia de criar uma linha de nota-alvo, a partir de que a gente vai basear nossas ornamentações, nossos improvisos, por caso, nosso arranjo, eu vou mostrar aqui agora. Então, vamos supor que eu tenho essa nota. E eu começo, vamos supor que a minha primeira nota é Mi. Agora, o trabalho agora é mais, não é compasso por compasso, é mais frase por frase, é mais a peça. Se eu começar com Mi, e eu estou tentando criar uma linha estrutural, uma condução de voz que respeita todo esse negócio de nota comum ou tons conjuntos. Então, o que eu posso fazer? Ups. Então, isso é a ideia, muito rápido. Ih, vocês sumiram, peraí. Computador. Voltou. Não. Desculpa. Aqui, voltou. Ai. Desculpa, eu apertei um botão aqui e vocês sumiram da minha... Aqui, vocês estão aqui. Excelente. Então, essa ideia de olhar para uma harmonia que é cheio de uma cifra que parece complexa, mas simplesmente uma série de vozes.
Então, um acorde que tem uma 13ª vai implicar 6 ou 7 vozes. Ok. E cada voz vai ter um caminho. Isso é importante lembrar quando a gente está compondo ou olhando para uma peça, tentando entender, decifrar a progressão harmônica, que essa progressão é feita de vozes. Então, cada voz aqui etc. Se a gente começa a pensar no linear, em vez de também no vertical, simultaneamente, temos ferramentas. Então, essa foi a ideia de nota-alvo. Nota-alvo. Tá? Essa música aqui, desde que eu fiz a questão de gravar alguma coisa, eu vou mostrar a gravação para vocês. E eu vou comentar até o que está acontecendo. Um momentinho. Aqui. Vamos ver se funciona. Érica, pode falar sobre o som, tá? Fala comigo se tá... Só estou vendo a partitura ainda. Ah, tá. O problema é esse. Então, eu vou parar isso. Stop. Apresentando. Yes. Oi. Ok, agora sim, hein? Chegou? Sim. Ok. Chegou. Eu faço isso várias vezes, eu não vou tocar tudo, mas vamos ver o que eu fiz para mostrar para os alunos da aula como tratar essa música. Vamos ver se isso funciona. Cada um, tudo vozes, né? Não são blocos. Não são blocos. São blocos por causa da simultaneidade. Mas são vozes. E vozes, como o Bach falou há muito tempo atrás, é um coral. Um coro. Que pode ficar, que pode saltar, pular. Aqui é negócio de nota-alvo subindo. Ok, então, deu, né? O som saiu, né? Então, o que a gente tem nessa música aqui, que eu queria apontar? A estrutura, que é um ciclo, vozes externas, que eu falei, nota-alvo, tríades extraídas, se for a palavra, acordes em posição fundamental, quer dizer, a tônica no baixo, e também sem tônica, pode ser uma inversão. E essa parte aqui, que eu queria terminar falando sobre essa música, essa aqui. Relação com fluxo rítmico. Essa relação com fluxo rítmico, quando eu toquei mais sincopando, isso é porque eu tenho uma relação com o fluxo internalizado. Isso que é o negócio.
quando a gente quer realizar algo dentro de qualquer idioma, pode ser uma valsa de Chopin, e etc. e tal. Pode ser uma peça barroca. Tem uma relação com o pulso que vai revelar se a pessoa realmente entenda esse gênero. Porque não é só nota, não é só bloco, não é tudo que eu estou falando sobre como distribuir vozes, essas brincadeiras com motivos, tudo certo. Está tudo inserido num fluxo, a relação de tempo. Então, isso faz parte de qualquer gênero. E quando a gente está pensando em composição, arranjo, isso é fundamental, porque não é só qual nota que eu quero, é quando que eu quero colocar essa nota. Não é só nota-alvo, eu preciso chegar nessa nota, mas quando que você quer chegar nessa nota? No tempo, antes, depois, em qual subdivisão do pulso? Essas coisas são muito sutis, né? Mas essa parte, a maneira que eu toquei isso, levanta essa questão, que isso é um elemento para mim de composição e arranjo. Esse entendimento do fluxo rítmico em que a peça está inserido. Fundamental, não vou falar mais sobre isso aí. Vamos lá. Mais um pouquinho. Agora eu estou em qual? Eu estou eu não estou no PowerPoint agora, não. Ou estou? Você está no PowerPoint. Ah, que maravilha. Número 8. Ok. Então, olha aqui. Agora eu estou Children's Songs Chicoria, depois Luísa, isso é importante. E depois... pode ser isso também. Tem tanta coisa aqui para falar. Ok. Mas essa aqui é importante. Eu estava falando sobre o fluxo rítmico. E aqui eu vou mostrar um pouquinho das canções do Chick Corea. É quase uma homenagem agora, infelizmente, porque ele acabou de falecer, uma pena. Mas ele deixou muita coisa para nós, né? Então, vamos lá. Onde que eu estou? Eu queria... Ok. Mostrar... Ele fez uma série de 20 músicas que ele falou, canções para criança, como se fosse um pouquinho os trabalhos do Bartók, o Microcosmos, o Kabalevsky, nessas pessoas do século XX que fizeram isso. Ele fez uma série dele, que, como essas peças do Bartók e Kabalevsky, pode aparecer simples, mas não nem tanto, né? Porque tem desafios dentro dessas peças aqui. Então, eu vou mostrar 3 dessas peças, só para mostrar algumas coisas que a gente aprenda das peças. Stop sharing, que agora eu vou, de novo, a aula. Vou já... Ok. Só mostrando. Agora eu vou compartilhar isso. Uma janela. Não é mais uma janela. É uma guia. Ok, fala comigo. Estou no Children's Song número 1. Entrou certo? Agora, sim. Ok, maravilha. Então, olha aqui. Está em 6/8. Que a gente aprenda aqui nessas peças. Essa 3/8 pode ser dividido em mais do que 3 maneiras, mas certamente em 2, em 1 e um 3. Vamos ver. Então, a peça... Eu tenho partitura aqui também.
separei essa peça para tocar aqui. Então, essa peça é isso. Isso repete e depois vai para cá. Isso é interessante aqui. Etc. E tal. Então, essa aqui é tudo aqui que eu estava mostrando. Queria mostrar coisas do ritmo aqui. Lembra o meu metrônomo? Cadê meu metrônomo? Vou achar o metrônomo. Eu coloquei num outro lugar, peraí. Não faz mal. Ah, tá aqui. Então, a gente pode dividir isso em dois, que seria... Tá ouvindo? Sim. Lembra essa pedal de uma voz? Está aqui. Etc. Não é? Mas se a gente dividir em 3, vamos ver se eu consigo isso. Ok. Quero... Aqui. Tem que ser mais um pouco. Vamos ver. Um, dois, três, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Então, essas peças estão cheias dessas aulas de ritmo, de subdivisão. E quando a gente dominar isso, tá? Essa maneira de dominar camadas rítmicas, sem gastar muito tempo nessa, essa que o Chick Corea tá mostrando, tá? Sem falar que ele chama gêneros meio afro-cubanos ou espanhóis. Então, etc. Então, tudo isso entra, porque ele está abrindo porta para isso. Tá? Certo? Então, era isso que eu queria mostrar com essa peça aí. E...
E tanto mais. Podem investigar os children's songs, são ótimos. Agora, porque eu vou deixar certamente uma meia hora para vocês. Então, eu vou terminar com duas peças do Jobim. Estou mostrando isso. Isso é um arranjo, a gente falou em arranjo, da música Luísa, uma balada linda do Antônio Carlos Jobim, tá? Eu tive que fazer um show que incluía pessoas que não necessariamente improvisaram, então eles queriam uma partitura escrita. Então eu fiz esse trabalho. Então, quando a gente precisa escrever algo, compositores, a exigência é escrever alguma coisa fora do fluxo do tempo real. Então, você tem mais tempo para pensar. É isso mesmo que eu quero? Como isso? Isso são opções de compositor, arranjador. Então, nessa peça, eu vou tocar um pouquinho para vocês. Eu usei vários elementos da música, vários fragmentos do Jobim, e eu coloquei isso no arranjo, sequenciando, modulando. Foi a peça mesmo que me deu várias ideias. E depois o compositor, o arranjador tem que elaborar um negócio, né? Então, aqui é o arranjo, a base, porque é piano 1, foi uma coisa para 2 pianos, mas o que eu vou mostrar é uma versão que foi feita com saxofone, só para ouvir o negócio. Então, isso vai ser disponível no PowerPoint. Ok. Ok. Vamos lá. Tá vendo, né? E agora o som que vai sair, você vai falar sim ou não. Então, eu, arranjador, uso de fragmentos e motivos da própria peça, da melodia, da harmonia. É um duo, então a ideia é como distribuir partes para fazer uma conversa em vez de um acompanhamento só com o solista. Não é isso. Uso de modulação, variação e uma parte para improvisação. Não sei aonde que a gente vai chegar, mas vamos lá. O saxofonista é Billy Drews. Ele é um grande amigo de muitos anos, um saxofonista maravilhoso, mas eu falo isso porque ele é tanto amigo que eu posso dizer que ele fez alguns erros aqui nessa arranjo. Eu já falei com ele, então não tem problema, ele sabe disso. A próxima vez a gente melhora, mas vocês que talvez conheçam a música, vocês vão reparar. É essa realidade de um ensaio e vamos lá. Então, infelizmente, deu nessa. Mas, cadê? Aqui. Vamos ver se eu abria isso.
Aqui essa parte está escrita, tá? É uma variação da melodia. Ok. E depois vai uma parte para improvisação, etc. e tal. Mas eu acho que, incrível, eu não entendi, eu não reparei que eu tenho muita coisa que eu preparei, até demais. Esse vídeo está disponível no YouTube, está lá. Então, Luísa Billy Drews, Luísa Cliff Coleman está lá. Então, eu acho melhor parar por aqui e deixar a mesa aberta para... a sala aberta para perguntas e... Não, maravilhoso, maravilhoso, Cliff. Nossa, que quanta... eu estava pensando que a Lúcia acabou de dar uma aula sobre estratégias de estudo e parece que vocês combinaram, assim, porque Nossa, vocês tipo fizeram... assim, agora o Cliff vai lá e fala desse agora... negócio. Porque eu acho que, assim, enfim, muitas coisas. Primeiro, muito obrigado pela sua generosidade, a sua linda exposição do seu pensamento musical, né, que eu acho que o mais interessante quando a gente está num curso assim que tem vários temas, é a gente entender o pensamento musical de cada músico, de cada artista, e aí a gente vai se identificando com uma coisa, mais com outra, e eu acho assim que o que você trouxe hoje para a gente foi assim, priceless. Então, te agradeço muito de trazer isso para a gente. E sim, vai ficar salvo aqui essa aula, gente. A gente está gravando, depois vocês conseguem ver de novo esse material. E eu queria abrir para perguntas, então, de vocês. Quem que tem perguntas pode jogar aqui no chat, ou pode levantar a mãozinha, e aí a gente abre o microfone para vocês perguntarem para o professor Cliff. Ah lá, já tem Eu só queria falar uma coisinha sim, rápida, Lúcia, antes de abrir para perguntas na qualidade de equipe aqui do projeto. Eu só queria dizer que eu concordo com a Érica, foi uma aula maravilhosa, Cliff. Eu acho assim que a gente precisa sair da caixinha, né? O que a gente tenta discutir aqui é que a gente não pode pensar que a gente está simplesmente estudando só piano, música de concerto, né? Que existe um mundo, um universo de sons, né? Que a gente tem assim um ponto de partida, que é esse estudo dentro do bacharelado em piano, mas que a gente tem que se manter aberto para explorar tudo, né? E essa sua aula mostrou isso hoje de uma maneira fantástica e inspiradora, e eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Não tem pergunta, por enquanto, deixa o pessoal perguntar. Tá. Então, queridos, e antes, enfim, vocês podem já ir perguntando, mas sabe o que eu queria que vocês fizessem? Cliff, você consegue ver o chat daí onde você está? Vou abrir, claro. Eu queria ver, pessoal, se vocês puderem colocar de onde vocês estão, só para o professor Cliff ver que a gente está hoje com uma base de 60, está oscilando, né, de pessoas, só para ele saber. Hoje foi recorde, tá? Foi recorde, o maior número de pessoas hoje, 60. Ribeirão 62. Preto, Curitiba, Niterói, Belo Horizonte, Amparo, interior de São Paulo, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Uberlândia, Goiânia, Karlsruhe, Alemanha, Uau. Uberlândia, Brasília, Leopoldina, Cabo Frio, Campina Grande, Paraíba.
São João del Rei, enfim, acho que só para você saber, Cliff, que a gente fica muito feliz, assim, de estar conseguindo conectar, assim, com tanta gente, né? Tá bom demais. Então, pessoal, perguntas. Tô aguardando aí quem tiver uma pergunta. Guaratiba, nossa, gente. Aveiro, Portugal. Ei, Aveiro. Floripa, Brasília, enfim. Gente, perguntinhas, estou guardando aqui. Mas eu tenho uma pergunta, assim, enquanto ninguém... Luanda, vai lá. Você quer abrir o microfone, Luanda, para você perguntar? Sim? Manda ver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Cliff. Foi um imenso prazer aqui estar presente na aula. Eu queria entender, na verdade, perguntar como que você aborda a questão de mão esquerda? Como que você faz esse trabalho da mão esquerda para complementar ideias, sugestões, onde buscar inspirações para a mão esquerda, para se inspirar em criar arranjos, em criar dedilhados, acompanhamentos, mas mais focado para a mão esquerda? É interessante, a gente começou com a música do concerto, Beethoven, Chopin. Você quer entender a mão esquerda? Eu acho que eles têm várias respostas a essa desafio. Primeira coisa, tem muita coisa na literatura ou da música do concerto, que é uma grande fonte de informação, e também eu volto para a ideia do gênero. Cada gênero musical vai ter uma linguagem da mão esquerda, eu acho. E cabe na gente entender realmente o que é necessário. Só falando nos populares, certamente, se for uma música afro-cubana, então, parece simples, mas também não é. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar a mão esquerda independente da mão direita, esquece as outras coisas, eu trabalhei muito e continuo a trabalhar com o metrônomo. Não é para fazer uma coisa rígida, não é que eu quero tocar de uma maneira rígida, porque depois vem rubato, depois vem expressividade, mas enquanto estudar algo que você quer dominar, eu acho esse metrônomo bacana. Agora, cada idioma, como falei nas peças que eu mostrei, cada idioma vai ter distribuições. 1, 5, 10. Isso é uma coisa para... Não é? E depois, ritmos. Etc. E não vai parar, você vai estendendo isso, colocando outras harmonias. Porque a mão esquerda, é gerador do negócio desse tipo de música, não? Harmonia, o baixo, as vozes, etc. Então, é algo para estudar independente da mão direita, de uma certa maneira, depois se junta, e ver se você... Nem falamos sobre entre-mão, a ideia de... Esse negócio de trabalhar entre mão os ritmos e a relação do fluxo entre mão é importante. Espero que eu respondi. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou tentando achar aqui. Levantem a mãozinha para eu saber. Pablo, nosso querido pianista que está, né, em Aveiro agora, temporariamente. Sim. Olá, Cliff, boa tarde. Obrigado pela belíssima palestra. A minha pergunta ia muito na direção, acho que é Luanda, o nome da colega, né, que acabou de fazer, na questão rítmica
de arranjos para piano solo. Aquele exemplo, por exemplo, do Radamés, ele consegue uma rítmica muito mais sofisticada que ele distribui pelo piano inteiro, né? Sim. Então, essa também é uma questão textural. E você mencionou agora essa coisa da entre-mãos. Você pode falar um pouco mais sobre isso, assim, porque eu fiquei bastante interessado. Entre mãos. Como você falou, o Radamés, eu acho que pensou muito entre mãos. Na minha experiência com música dele, entre mãos, numa maneira que as linhas dele é totalmente independente da mão, a linha que manda. Então, a ideia, mas isso justo. Isso é uma coisa de estudar. Então, como que eu posso tocar uma linha usando as duas mãos, sem pensar na mão aqui, a esquerda é acompanhador e aqui a melodia. Então, exemplo mais simples. Pega um fragmento melódico, 3 notas. 3 notas. So, 1, 2, 3. Só que eu vou tocar... Opa. Uma escala 3 em 3 em cada mão. Sim. Ou pode ser... Não é? Isso vai criando jogos muito interessantes. Isso é só uma linha que flui entre mãos. A parte rítmica é realmente a ideia de tudo que eu falei sobre camada rítmica, em que 3 e 2 e 6 e 1 existem simultaneamente. Então, se a gente está aqui, 1, 2... A ideia é para, de novo, sem metrônomo, para mim, isso não sai. Eu tentei. Então, a ideia é de escolher uma camada rítmica, subdivisão do mesmo pulso, 1, em 5 e em 3. Tem que dominar o 5, tem que dominar o 3, e depois se junta. E isso é um grande desafio. Mesmo com 2 notas. Entendeu? Não é fácil. Então, mesmo com 2 notas, é uma independência até muscular, eu acho, do corpo, que a gente ganha com esse tipo de ideia. Depois, isso pode virar grandes acordes ou não. Mas o trabalho seria isso. Sim. Obrigado. Depois, inverter. Coloca o 3 na mão direita e 5 na mão esquerda. Aí você vai ficar meio... Obrigado. Maravilha. Estou tentando ver, pessoal, mais alguém que gostaria de perguntar. Tem uma pessoa aqui que perguntou se poderia ter acesso... Fala, Lúcia. Desculpa, o Alessandro levantou a mão. Ah, Alessandro. Manda lá, Alessandro. Olá, boa tarde, todo mundo. Obrigado, Cliff, pela aula. Achei sensacional, mas eu queria perguntar sobre estudo de improvisação no piano. Como começar, porque pessoalmente eu nunca tive essa experiência. Queria saber como começar o estudo de improviso. Normalmente é uma pergunta que precisa uma outra parte, que é ouvir a pessoa tocando, para ver aonde pisar, sabe? Porque esse assunto tem muito caminho. Você pode começar ali. Né? Então, eu falo isso porque, em grosso modo, existe improvisação dentro de idioma e gênero, e existe improvisação
livre de tudo isso. O que quer dizer isso? É um debate. O que quer dizer tudo isso? Então, eu não sei, respondendo, eu não sei qual é a sua experiência, ou etc e tal, ou qual é a sua intenção. Se alguém quiser improvisar dentro de um gênero, então não é só o improviso que a gente tem que estudar, a gente tem que estudar o gênero. Porque querendo improvisar dentro de música afro-cubana, por exemplo, que eu comecei aqui, se eu estou dentro de uma coisa que parece muito simples, 1/5 harmonicamente, não é? Então, depois... tem gestos e tem frases melódicas, melódico/rítmico, que a gente tem que aprender. Aprenda isso ouvindo, tocando, rouba tudo. Isso é um processo totalmente de ladrão. Quer dizer, eu quero isso, eu vou aprender dessa pessoa, dessa gravação. É totalmente apropriamento. Depois a gente vai elaborando. E aí vem a questão, elaborando com o quê? Com arpégios. Então, se for arpégios, a gente precisa dessa... Não, a gente tem que treinar arpégios. Elaborar arpégios, etc. E tal. Se for uma coisa fora do gênero, aí vem outra coisa, mais, um pouco, de uma certa maneira, mais desafiador. Porque se não tem base, é a ideia de começar, entre aspas, do zero, que ninguém tem um zero, mas a gente sempre vem de algum lugar, né? Mas não tem essas limitações. Então, tem outros jogos que você pode começar. Por exemplo, eu vou me limitar em 1/8. Eu vou dividir o tempo em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Que pode ser dividido em colcheias, em tercinas. Né? E eu vou ficar aqui. Tá? Ok, foi a ideia. O que o improvisador tem que fazer depois de ter uma ideia, que é mais do que suficiente, é voltar para a minha primeira coisa que eu falei. O que fazer com essa ideia? Elaborar. Então, o que eu vou elaborar? Eu estou, entre aspas, improvisando. Mas eu não vou dizer que eu nunca estudei algo parecido. Estudei. Então, entendeu? Então, você pega uma coisinha e faz esse trabalho. Pega a sua própria ideia e elabora. Coloca no papel, coloca na gravadora. Fala, o que mais que eu posso fazer que tem uma relação com essa ideia, mas não é mais exatamente essa ideia? E vai alongando. É isso, primeira coisa. Segunda coisa, você tem que escutar pessoas que fazem isso. Tem muita gravação hoje em dia de pessoas improvisando livre. E cada gravação é uma aula. Cada vídeo é uma aula. Então, tem que entrar e, como falei, arriscar, tira limites, mas isso é um trabalho. Essas palavras, tira limite, não tem limite, é muito fácil falar isso. Agora, fazer é outra coisa, a gente tem limites, técnicas, conceituais, tudo. Então, pode dedicar um pouco tempo cada dia para fazer isso. Depois de treinar, depois de estudar, pega 15 minutos, agora livre. E vai ver o que sai. Espero que ajudei. Primeira ideia. Maravilhoso, eu adorei a tua resposta. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou até comentar aqui.
essa resposta aqui. Eu adorei que você falou que a gente tem que conhecer o gênero, né? A gente está num momento, assim, muito de formulinhas, né? Ah, se você quer aprender isso, você vai, faz 1, 2, 3, você faz. Né? E não se trata disso, né? Se trata de um aprofundamento em muitas coisas, né? Então, é isso. Olha, tem um pessoal aí querendo o teu material, e se você quiser disponibilizar ou não, mas não precisa falar agora. Depois a gente conversa, pessoal, aí eu passo para vocês, tá? A gente vê aí como é que vai fazer. Não sei, alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode meio que encerrando, né? Não sei. Estamos aqui, ainda temos um tempinho, 4:55. Luanda. Vai, Luanda, aproveita. Segunda rodada, lá. Sumiu? Acho que ela foi ligar o microfone e desligou, quer ver? Ela desligou. Eu já fiz isso muitas vezes, aí eu vou falar. Voltou. Oi. Voltou, rápido. Agora microfone. Agora sim, desculpa. Eu saí da reunião. São 2 curiosidades, na verdade. A hora que você vai fazer o arranjo para uma música, eu imagino que depende da música que você está fazendo, mais especificamente para piano solo. Você já constrói a distribuição dos acordes, você faz primeiro ele vertical e aí depois você pensa no horizontal, isso depende da música, e você faz o processo criativo do arranjo e já vai escrevendo, ou primeiro você cria todo o arranjo e depois passa ele para o papel, né, e escreve todo ele, seria isso. Vai depender da situação, certamente, mas para mim, um bom caminho é não escrever nada, só pensar e sai do instrumento e tenta internalizar a música, porque as ideias vêm do cérebro, do ouvido, não sei aonde, alma, espírito, lá. Também do piano, porque depois a gente volta para o piano, porque o instrumento também dá muita ideia, que eu não vou dizer que eu nunca faço arranjo no piano, eu faço. Mas depois de um processo de pensar sobre a música, ouvir a música, anda na rua cantando, ouvindo, internalizando. E aí, essa internalizando, talvez vai sugerindo as primeiras ideias. Posso começar por aqui. Ou, não tem que ser linear. Pode ser as ideias do meio da peça. Puxa, no meio da peça isso seria maravilhoso. Agora, como que é que eu vou chegar lá de uma maneira coerente? Uma maneira que faz sentido? Ou ao final, puxa, eu quero finalizar assim, pá! Ou no silêncio. E aí você vai fazendo, bom, eu quero chegar no silêncio, mas eu preciso chegar de algum lugar. Como que eu faço isso? E aí eu acho que a grande forma do arranjo começa a ser construída internamente. Depois vem o instrumento. Ou, hoje em dia, a gente tem os programas de gravação, ou programas de edição, até Sibelius, ou Musiscore, você coloca e você vai ouvindo. Eu não vou dizer que eu nunca faço isso, eu uso a relação entre minha ideia e o resultado. Mas em parcelas. Bom, o resultado foi bom. E agora, o que eu quero? O que é próximo? Continua na mesma maneira ou faz uma coisa totalmente diferente? Modulação, etc e tal. Então, varia. Eu não sei se... você falou sobre a harmonia. Também vai depender do gênero. Porque tem músicas... E a situação? Tem músicas que têm uma progressão harmônica estabelecida. E se sair dessa progressão, realmente você mudou alguma coisa profunda. Por exemplo, um exemplo que eu nem mostrei, mas isso é triste do Jobim, não?
na cifra é Lá maior com baixo em Lá. Mas se mudar para o baixo em Dó sustenido, mudou tudo. Então, a gente pode brincar com a harmonia como que fosse estabelecida, mas como Beethoven fez com sétima no baixo, por que não? Então, a gente vai mudando e pensando assim. Resposta bem curtinha para uma coisa grande. Maravilha. Gente, acho que então a gente vai encerrando por agora. Cliff, se quiser fazer alguma consideração final, depois eu tenho 2 recadinhos para vocês, mas vai ser rápido também. O geral é o seguinte, primeira coisa, obrigado, é sempre bom, mesmo no meio de muita luta e desafio, de prazo, etc., parar e fazer nosso trabalho principal, que é organizar nossos pensamentos e apresentar. Isso eu aprendi fazendo isso, e vai ser um material para mim também. Então, obrigado por tudo isso, obrigado presença de vocês, sempre bom conversar com pessoas no caminho também. Eu posso disponibilizar uma boa parte do que eu escrevi, talvez não tudo, mas a maioria, porque são trabalhos e estudos. E se eles servem como algo inspirador, vou adorar ouvir, tá? Então vamos juntos e vai ser um prazer ouvir os resultados, seja imediatos ou daqui a alguns anos. Porque é o trabalho. O mais importante é tudo que eu falei, não é como os vídeos do YouTube que a Érica está falando, que você vai ouvir, fazer isso exatamente e vai dar tudo certo. Não é isso, não sou essa... Toca piano em 30 dias, você vai... Seus amigos vão ficar maravilhados, assustados. Não é isso, é um processo de longo prazo. Então, é isso. Obrigada, Cliff, maravilhosa aula, muito, muito inspiradora, muito obrigada. Pessoal, 2 recadinhos, o seguinte, sobre a Masterclass, lembrando, quem não estava no começo, e quem quiser se inscrever, semana que vem, professora Lúcia e professora Maria Tereza vão ouvir. Eu, infelizmente, semana que vem não estarei aqui, mas na outra já volto com força total e empolgação, nota sempre 1000, sempre aqui, eu encho aqui o negocinho para a gente estar sempre muito pilhado. E a segunda coisa é que agora, na sexta-feira, vai ter um concerto muito bonito na Sala Cecília Meirelles, com os nossos professores. Lúcia Barrenechea vai tocar, Hugo Pilgo vai tocar. É uma homenagem ao nosso querido professor Davi Correnchendler, que faleceu recentemente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar das peças. Então, é só vocês entrarem ali, né, ou no Instagram do IVL, ou no site da sala, vocês vão ver as informações. Vai estar disponível esse streaming. Né, Lúcia? É isso aí, obrigada pela... Então, vamos prestigiar aí o nosso... Tá aí o link aí, ó, para quem quiser ver, já tem o Olha, link aí pronto, ó, já tem o link. Então é isso, minha gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e aproveitem, né, todo esse conhecimento aí e corram para o piano para colocar em prática aí algumas coisas, tá certo? Um beijo grande para vocês.